Agora vamos ver regras para o cálculo do NOx, né? Então vamos lá. Primeira regrinha, eu vou pegar o ácido sulfúrico, eu não sei porquê, mas eu gosto dele, embora ele seja do mal, né? Ele é corrosivo, né? Ele desidrata, causa queimadura de terceiro grau, mas acho uma formulinha interessante. Nós vamos dividir em 3 partes, tá? Essa parte que a gente tem aqui, mais esse cara, né, o hidrogênio, que é o cara mais à esquerda, né? Ele vai ter um NOx, que a gente vai chamar de NOx fixo, tá? Ou seja, uma carga fixa, ela não vai variar. Esse cara, no caso aqui o oxigênio, que está mais à direita, também vai ter NOx fixo, ele não vai variar. Os dois aqui só vão depender da família em que eles estão, tá? Agora, como eles estiverem, exatamente nesta posição, mais à esquerda e mais à direita, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um metal da família 1A, mais à esquerda, a carga vai ser mais 1. Se eu tiver um cara da família 2A, mais à esquerda aqui vai ser mais 2. Se eu tiver um cara da 3A, por exemplo, alumínio, que é o mais famoso aí, da 3A é mais 3. Se eu tiver o zinco, você já sabe a carga dele, porque a gente já falou no primeiro slide lá, né? Então é mais 2. Prata aparece muito nessa parte da matéria. Prata vai ser sempre mais 1. E às vezes aparece o amônio, né? Então é legal, ajuda muito, né? Você saber que o amônio, toda a estrutura amônio, né? Aqui não é um elemento, são 2 elementos juntos, né? O nitrogênio e o hidrogênio, formando o amonio, que tem carga, todo ele amônio, mais 1. Certo? Agora, se tiver, por exemplo, um elemento da família 5A, nitrogênio e fósforo, por exemplo, menos 3, nesta posição. Se você tiver algum elemento da 6A, oxigênio e enxofre, por exemplo, nesta posição é menos 2. E se você tiver um cara da 7A, quais são os famosos? Flúor, cloro, bromo e iodo. A carga de cada um deles vai ser menos 1. Nesta posição. Agora vamos entender. O cara que está mais à direita nessa fórmula, normalmente é o mais eletronegativo. Quando realmente ele for o mais eletronegativo, vai valer isso que eu falei à direita aqui, tá? O cara à esquerda, normalmente é o mais eletropositivo. Quando ele realmente for o mais eletropositivo, vale tudo que eu escrevi aqui na coluna da esquerda. Muito bom. Por que eu estou falando isso? Observações. Moçada, por favor, me diz qual é a fórmula da amônia. Alguém lembra a fórmula da amônia? Deixa eu ver se eu consigo escutar alguém me respondendo, por favor. Fórmula da amônia, alguém disse, opa, eu escutei, alguém disse, parabéns para quem disse, NH3. Eu escutei aqui, viu? NH3. Veja, NH3 é uma maneira de escrever, né? A gente escreve NH3, mas a gente sabe que a fórmula, aquela fórmula, né, geométrica lá, a pirâmide, né? Geometria piramidal. A gente sabe que o nitrogênio é naquele FON, lembra? FON, cloro, brisque, pH. Então tem o FO, depois o FON, Esse é o nitrogênio. Nitrogênio. Quer dizer, ele é o terceiro. Primeiro é flúor, depois oxigênio, depois nitrogênio. Quer dizer, ele é o terceiro daquela série. Mais eletronegativo. O hidrogênio é o último, está lá embaixo. Né? Então, claramente, o nitrogênio é o mais eletronegativo. Então, ele ganha esse elétron, ganha esse, e o NOx, a carga dele é menos 3, na amônia, tá? Ah, então deveria ser escrito H3N? A rigor deveria. Se a gente seguisse o critério de eletronegatividade, teria que estar à direita, sim. Agora, é um jargão, entre aspas, né? Jargão é aquela frase, aquele pensamento que a gente fala, que virou popular, virou ditado popular, né? Coisa comum. A gente escreve NH3, ficou. Tá? Então, cuidado, porque a gente escreve NH3, mas o NH3, embora tenha só 2 elementos, ele não segue esse padrão que eu estou colocando aqui. Tá? Então, aí você tem que saber que o nitrogênio é o mais eletronegativo, claro. Tá certo? Bom, outra observação importantíssima. Na família 6A tem um carinha que é o oxigênio, certo? O oxigênio, algumas vezes, ele faz parte de fórmulas que a gente chama de peróxidos, tá? Peróxido tem essa estrutura aqui, ó. É um oxigênio ligado a outro, aí tem uma ligação aqui, tá? Oxigênio em relação a outro oxigênio, eles têm a mesma eletronegatividade, então ninguém puxa o tapete de ninguém, ninguém puxa a corda de ninguém. Então aqui é 0 a 0, tá? Mas saiba você que esse carinha que está ligado aqui e esse outro carinha que está ligado aqui, num peróxido, sempre, para ser peróxido, claro, né? Sempre vão ser menos eletronegativos do que o oxigênio.
Então, eles sempre vão perder elétrons para o oxigênio nessas ligações, tá? Então, aqui o oxigênio vai ficar menos 1 nessa ligação e aqui ele vai ficar menos 1 nessa ligação. Então, repare que cada oxigênio tem carga menos 1, tá? Então, num peróxido, a carga do oxigênio é menos 1, tá? Num óxido, né, num sal, etc., aí é a carga convencional que você tem, que é o menos 2. Mas nesse caso do peróxido aqui, a carga de cada oxigênio é menos 1, tá? Isso é uma coisa importante de você saber. Agora, outra observação importante. Esse cara do meio aqui, ó, o enxofre, nesse caso, ele vai ter NOx variável, tá? Ah, mas alguém me diria, professor Carlão, por favor, me ajuda, professor Carlão. Fala, meu amigo, qual o problema aí? Ô, professor, eu não estou entendendo esse negócio do enxofre. O enxofre, ele está na família 6A, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que o enxofre está na família 6A. E você me diz que o NOx dele não vai ser menos 2. Ele está no meio, que vergonha, que absurdo. Eu quero entender esse negócio. Me explique, por favor, professor Carlão. Eu estou desesperado, professor Carlão. Calma, vamos lá. O enxofre, realmente, você tem razão, meu amigo. Realmente o enxofre está na família 6A. Na família 6A, como os elementos têm 6 elétrons na última camada, de acordo com a teoria do octeto, eles têm que ganhar 2 para ficar menos 2, que nem o da 5A tem 5, tem que ganhar 3. Por isso que na 5A eu escrevi que é menos 3, por isso que na 6A eu escrevi que é menos 2, e na 7A os caras têm 7 elétrons na última camada, precisa ganhar 1 para ficar com 8. Para ficar de acordo com a teoria do octeto e adquirir uma configuração semelhante à de um gás nobre. Não foi assim que você aprendeu? Muito bom, legal. Agora, cuidado, meu amigo, cuidado, muito cuidado. Então vamos lá, ó. Imagina o H2S, né? Você tem um enxofre, você tem duas ligações com hidrogênio. Ok? Tá seguindo aí, meu amigo desesperado? Eu tô, professor, vamos lá, me ajuda, eu tô desesperado, Carlão, vamos, Carlão. Legal, calma, vamos lá. O enxofre, ele está na família 6A, certo? Aqui, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Lembre-se do FON, cloro, Brisk, pH. Então, aqui ele vai puxar um, aqui ele vai puxar outro e vai ter carga menos 2. Aqui ele está à direita da fórmula, aqui ele é regra, não é que nem a amônia, que é a exceção. Então, nesse caso, o enxofre é o elemento mais eletronegativo. Então, aí você conta a família dele. Agora, o enxofre aqui, meu amigo, ele está no meio. O oxigênio que está à direita dele é o mais eletronegativo. Então, o oxigênio é que vai pegar elétrons do enxofre. E aí, o enxofre, nesse caso, vai ficar positivo. Professor Carlão, agora eu melhorei, mas como é que calcula o NOx do enxofre então, hein? E agora eu tô com essa dúvida, agora eu tô ficando meio... Agora eu tava achando que tava tudo bem, mas agora não tá não. E o NOx do enxofre então? Se não é menos 2, qual será? Muito bom. Então agora para responder a pergunta do meu amigo, o que eu vou fazer? Essa é a primeira regra, ok? Tá entendido a primeira regra? Legal? Vamos olhar para outras duas regras para o meu amigo não ficar desesperado. Quer ver? Vamos para a segunda regra, daqui a pouco eu respondo a sua dúvida, tá bom, amigão? Tá bom, professor, vamos lá, tô nervoso aí, vamos lá, não tô entendendo, vamos lá, tô nervoso, vai lá. Ok. Então, segunda regra. Na segunda regra, o que eu vou escrever aqui? Existem algumas substâncias que têm NOx, carga igual a 0, que o átomo, né, os átomos que fazem parte dessa substância, eles têm NOx igual a 0. De que tipo de substância que eu estou falando? Vamos lá, você vai lembrar. Estou falando de substância simples. Todo mundo lembra o que é substância simples? Substância simples é aquela formada por um único tipo de átomo ou elemento. Então, por exemplo, N2, o O2, o O3, um metal qualquer, sei lá, ferro, H2, por aí vai. Então vamos fazer o N2 aqui, só para você entender a lógica da coisa. O N2 é N tripla N, certo? Legal. Tem algum nitrogênio que é mais eletronegativo do que outro nitrogênio? Não. Então nenhum puxa o tapete do outro, nenhum puxa a corda do outro. Certo? Se ninguém puxa nada, vai ficar 0 a 0. Certo? Então o NOx do nitrogênio, de cada nitrogênio, neste composto é 0. Quando eu coloco 0 embaixo do N2, quer dizer 0 para cada nitrogênio. Certo? Então aqui é 0 para cada oxigênio, é 0 para cada
oxigênio do ozônio, é 0 para cada átomo de ferro e é 0 para cada átomo de hidrogênio. E por que é 0? Porque eles têm exatamente a mesma eletronegatividade. Ninguém puxa a corda de ninguém. Ninguém é mais forte que ninguém. Tudo bem? Agora vamos para a dúvida finalmente do meu amigo lá. Ó, ele quer saber a carga do enxofre naquele do ácido sulfúrico, né? Entendeu que não é menos 2. Certo? Por que ele é menos 2? Porque ele não está à direita, ele não é o elemento mais eletronegativo. Tá, então aí a gente vai ter que calcular. E como é que calcula? Então agora a gente vai pegar aí um gancho, né? Primeira regra para colocar a nossa terceira e última regra, que é como se fosse o jogo da véia. Você que é mais novinho não vai talvez conhecer o jogo da véia. O jogo da véia é o jogo da véia, né? Então você coloca mais um negocinho aqui, e aí fica colocando xizinho e circulinho, né? O pessoal chama de bolinha e vai lá. Bom, tudo bem. Então, como se fosse um jogo da véia aqui. Aí, o que a gente vai pensar aqui? Veja, pensa comigo. Essa molécula, H2SO4, ela tem carga? Você está vendo alguma carga do lado... Quando tem carga, a gente coloca essa carga do lado direito superior da fórmula. Como a gente faz com o cátion, por exemplo. Sódio mais, potássio mais, K mais, né? Ou faz com o ânion. Cl-, S2-, certo? Tem carga aqui nessa molécula? Não. Por que não tem carga? Porque essa molécula é eletricamente neutra. Agora, vamos pensar, antes de eu colocar a regra. Por que essa molécula é eletricamente neutra? Ué, qual que é a lógica que deve estar por trás disso? Porque a soma das cargas totais de cada elemento, ou seja, a carga total do hidrogênio, a carga total do enxofre e a carga total do oxigênio é 0. Tem sentido ou não o que eu falei? Não tem? Então vamos escrever isso? Ó, a somatória do NOx das cargas, certo? Somatória do NOx total de cada átomo, de cada elemento, tem que ser igual à carga que o composto tiver, ou seja, a carga do composto. Tem sentido ou não tem o que eu estou escrevendo? Seja sincero e verdadeiro comigo. Não minta para mim, não me engane. Fala para mim, seja sincero. Somatória de NOx, somatória de carga total. Que carga total? Carga total de cada átomo, de cada elemento. Total de hidrogênio, total de enxofre, total de oxigênio. Tem que ser a carga do composto, é lógico. Tem todo sentido do mundo, não é? Mesmo que você achar que não tem, tem. Então vamos lá. Então aqui em cima, o que é a carga que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar o NOx, a carga de cada átomo. Então, vou colocar a carga de cada hidrogênio, de cada enxofre, de cada oxigênio. E aqui eu vou colocar o NOx total de cada um. A carga total. Tem sentido ou não tem? Ué, total de oxigênio, total de enxofre, total de hidrogênio. Então, vamos fazer o que a gente sabe. Qual é a carga do oxigênio? Espera lá. Está mais à direita. É o elemento mais eletronegativo. Então, aí basta saber a família dele. Qual é a família dele? 6A. Então, qual é a carga? Vamos mudar a cor aqui. Qual é a carga? Menos 2. Mas qual que é a carga total de oxigênio que eu vou colocar embaixo? Menos 8, porque eu tenho 4. Então, 4 vezes menos 2, menos 8. Olha que moleza, bicho. Olha que moleza, cara. Hidrogênio está à esquerda. É o elemento mais eletropositivo. Está na família 1A, então a carga dele é mais 1. Como eu tenho 2, o total vai ser mais 2. Entendeu, cara? Em cima é a carga de cada um. Embaixo é a carga total de cada átomo, de cada elemento. E essa somatória, o enxofre não sei. Ah, vou colocar menos 2. Errado. Errado. Ah, mas ele está na 6A. Mas ele não está à direita. Ele não é o elemento mais eletronegativo. Então você vai colocar o quê? X. A somatória de carga de todos esses caras, tá? É isso aqui que eu falei aqui, ó, aqui em cima. Aqui, ó. Somatória de carga total. É isso aqui, ó. Somatória de NOx total. Somatória de NOx total é a somatória de carga total de cada um deles. Tem que dar a carga do composto. Qual que é a carga do composto aqui? É 0. Então essa somatória tem que dar 0. Certo? Então, por enquanto, quanto deu? Menos 8 mais 2, menos 6. Então, qual é o número que somado a menos 6 que vai dar 0? Mais 6. Mais 6 dividido por 1, porque só tem um enxofre, mais 6. Se tivesse 2 átomos de enxofre, não nessa fórmula que é um absurdo, mas numa outra, né?
tivesse 2 átomos de enxofre, por fórmula, você pegaria mais 6, dividiria por 2, aí cada um ficaria mais 3. Quando ele pede essas coisas, ele pede o NOx de quem? Quando ele fala, olha, eu quero que você calcule o NOx do enxofre nesse composto. É o de cima ou é o de baixo? Nesse caso coincidiu, mas nem sempre vai ser assim, tá? Ele quer sempre, guarda isso, o cara que está aqui, ó, vamos puxar uma seta grande aqui, ó, tá? Ele quer isso aí, ele quer o cara que está em cima, ele quer o NOx de cada átomo, ele não quer o total, ele quer de cada um. Tudo bem? Espero, moçada, que tenha ficado claro para vocês. Era isso que eu tinha para dizer de óxido de redução. Espero que você tenha aprendido tudo, mandado a pau aí, tá certo? E a gente se vê numa outra oportunidade, tá certo? Era isso. Um abraço. Tchau para vocês aí. Tchau!